Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos dar início a mais uma apostila, Anatomia e Fisiologia. Nós estamos na página 11, capítulo 1. Anatomia, se nós dividirmos a palavra no meio, ana e tomia, ana significa através de, em partes, e tomia, cortar, seccionar. Então, anatomia é o estudo da estrutura de um organismo e das relações entre essas estruturas, entre essas partes. A história da anatomia, ela começou no ano 1000 a.C., lá na Grécia e no Egito, com a construção dos conceitos da medicina racional e de ética médica, na busca do homem pela verdade objetiva. Os egípcios, eles utilizavam técnica de conservação do corpo humano, que era o embalsamento químico, as múmias que a gente já viu na televisão e nos livros. Na Grécia, Aristóteles acreditava que o coração funcionava como o centro das nossas emoções e que o corpo não poderia ser tocado, não poderia ser violado, pois quem tocasse iria receber as emoções daquela pessoa. Na Itália, Leonardo da Vinci, ele desenvolveu muitos estudos sobre o esqueleto humano e sobre as suas partes. E ele fez vários desenhos do corpo humano. Outros estudiosos de anatomia foi Francis Glisson, que conseguiu escrever com detalhes o fígado, o estômago e o intestino. Thomas Watson, que conseguiu descrever as características diferenciais das glândulas. Richard Lower, que após muitos anos comparativos das cores do sangue arterial e venoso, ele foi o pioneiro para realizar uma transfusão direta, uma transfusão de sangue. Mas vamos conhecer um pouquinho mais sobre a anatomia, divisão anatômica. Então, anatomicamente, ou seja, olhando assim para nosso corpo, nós estamos divididos em 3 partes: cabeça, o tronco e os membros. A cabeça é a extremidade que está unida ao nosso corpo pelo pescoço. O tronco, ele é formado pelo tórax e pelo abdômen. E os membros, que são os braços e as pernas. Membros superiores em cima, inferiores embaixo. Temos também um método de observação. Anatomia macroscópica. Macroscópica é aquilo que eu consigo ver a olho nu. Então, as estruturas que a gente consegue ver. Anatomia microscópica. Aquele que a gente só consegue visualizar pelo microscópio. Então, as estruturas que eu consigo visualizar através do microscópio. Anatomia mesoscópica. É um aparelho que aumenta a divisão das estruturas para que a gente possa ver de uma forma tridimensional a estrutura. Anatomia sistemática ou descritiva. Ela vai descrever as estruturas de acordo com os nossos sistemas, de acordo com a função de cada um. Anatomia topográfica ou regional. Ela estuda o corpo pelos seus segmentos e as suas regiões. Anatomia por radioimagem. Então, ela estuda o corpo mediante as imagens. Imagens do quê? De raio-x, de tomografia e de ressonância. Anatomia da superfície, ela estuda o corpo humano através dos relevos e das depressões da superfície do nosso corpo. Anatomia comparada é quando compara o nosso corpo com o de animais. Anatomia do desenvolvimento é quando a gente estuda desde o desenvolvimento do embrião, a partir do ovo fertilizado até a fase adulta do corpo já formado. Anatomia patológica é a parte da patologia que a medicina utiliza para estar diagnosticando algum tipo de doença. Anatomia aplicada à clínica. São os aspectos funcionais da anatomia que se possa aproximar o máximo da vida real. Então, os termos anatômicos, como a gente acabou de ver, ele pode nos posicionar com relação ao nosso corpo, a nossa posição, os planos anatômicos. Então, eles servem para quê? Para dividir o corpo humano, descrever a localização da estrutura, a direção do movimento. Então, para descrição,
para a gente fazer essa descrição do corpo humano, primeiramente eu tenho que estar de pé, ereto, retinho. Eu vou mostrar para vocês as imagens em mais detalhes dentro da nossa aula, ok? Então, aqui eu só vou dar uma explicada e na nossa aula eu vou mostrar claramente como que isso funciona. Então, primeiramente, a gente tem que ficar em pé, ereto, a face, o nosso rosto voltado para a frente, os membros superiores esticados, ou seja, os braços e as pernas esticadas, e a palma da mão para frente, tá? O braço para baixo, com a palma da mão virada para frente e os meus pés também retinhos para frente. E aí sim, nessa posição, a gente consegue traçar o meu plano anatômico. Então, vamos lá. Plano sagital, ele divide o corpo em direita e esquerda, como se eu passasse um traço aqui sobre o meu corpo, aqui é o lado direito, não, aqui esse é o meu, tá? Aqui é o meu lado direito, aqui é o meu lado esquerdo, ok? Plano frontal, como se eu cortasse aqui, ó, no meio. Se eu cortasse aqui, daqui pra cá, ó, cortasse aqui no meio. Então, plano frontal, que tem na frente e o que tem atrás. Plano transversal, como se eu cortasse aqui, em fatias. Aí eu tenho o plano transversal. Então, eu vou dividir em superior e inferior, certo? Então, nós temos aqui no nosso livro a parte superior, a parte inferior e as linhas para que vocês possam entender. Novamente, eu vou mostrar imagens mais claras dentro da nossa aula, ok, pessoal? Também existe o termo proximal e distal. Proximal é aquilo que se encontra próximo do meu tronco. Então, se eu esticar o meu braço, eu posso dizer que o meu cotovelo está mais próximo do meu tronco. O tronco é aqui. Então, ele está proximal. O meu dedo, que vocês não conseguem ver aqui, mas que tá lá na frente, ele está distal do meu tronco. Ou seja, distal é longe. Longe do meio, mais próximo do meio, ok? Então, proximal é aquilo que se encontra mais próximo do nosso tronco, distal é aquilo que está mais longe do centro do nosso corpo. Na página 17, a gente tem um exercício. Descreva nas sequências abaixo se a parte está distal ou proximal com relação à outra parte. Então, a cabeça em relação ao nosso tronco, ela tá longe ou tá perto? Tá proximal ou tá distal? O meu braço com relação à minha mão, ela tá proximal ou tá distal? A minha perna com relação ao meu pé, está proximal ou distal? A minha coxa com relação ao meu pé, tá proximal ou tá distal? E o antebraço em relação à minha mão, tá proximal ou tá distal? Esse eu já falei, hein? O antebraço aqui e a minha mão aqui. Ela está distal. Os outros eu quero ver a resposta de vocês. Na página 18, a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre as divisões do corpo humano. A cabeça. A cabeça, ela é a parte superior do meu esqueleto. Só aqui na nossa cabeça a gente tem 29 ossos. O conjunto desses ossos eu chamo de caixa craniana. A caixa craniana onde protege um órgão vital. Órgãos vitais são os órgãos que nos dão a vida, né? Que são fundamentais para a nossa vida. Então, o órgão vital que está aqui é o cérebro. Então, nós temos um osso frontal, 2 ossos temporais, um osso occipital, que fica aqui atrás, e 2 ossos parietais, tá? Isso tudo forma a minha caixa craniana. A ligação entre um osso e outro, se a gente pegar um crânio, nós vamos ver que eles têm umas linhas, igual tem aqui no nosso livro. Então, essas linhas, que é a junção desses ossos, eu chamo de suturas. Cada linha, ou seja, cada sutura tem um nome diferente, tá? E a sua ligação, quando uma linha encontra na outra, ela também tem outro nome.
Então, eu tenho a frontal, que está localizado na parte da frente do meu crânio, parietal ou parietais, são dos dois lados superiores do meu crânio, temporal ou temporais, eles estão localizados nos lados inferiores, nas laterais aqui do meu crânio. Occipital é sempre aqui atrás do crânio. E o pescoço? O pescoço é que faz a ligação da nossa cabeça com o nosso tronco. Ele faz essa conexão. Dentro do pescoço, a gente encontra as glândulas que fabricam os hormônios. Além disso, nós temos os vasos sanguíneos, que irriga todo o meu cérebro e todo o resto do meu corpo. O tronco ele tá dividido. Então, eu tenho o tórax aqui, onde tem o meu pulmão, que ele serve como base para o meu pescoço. Ele dá a base aqui para o meu pescoço. O tórax, ele é composto por costelas, músculos entre as costelas, a gente chama de músculos intercostais. Eu tenho também o osso externo, esse osso aqui no meio, ó, bem aqui no centro do nosso tronco, é o osso externo. Eu também tenho aqui atrás a minha coluna vertebral. Então, tudo isso aqui eu chamo de caixa torácica, onde dentro dele eu tenho um outro órgão vital, que é o pulmão. E também mais um, o coração. No abdômen, ou seja, aqui na nossa barriga, nós temos o tórax e a pelve. No interior, a gente tem a cavidade abdominal, ou seja, é aqui que eu tenho as vísceras. O que é isso? Os órgãos ocos por dentro. Então, como todo o sistema digestório, sistema urinário, onde passa coisas lá dentro, certo? A grosso modo falando. Nós temos a pelve também, que é aqui embaixo, aqui perto do bumbum, né? Então, nela a gente tem os membros inferiores, que são as minhas pernas, que se apoiam em vários músculos que me dão um movimento. Então, eu tenho também os membros superiores. Os meus braços, eles são formados por ossos também. E os membros inferiores, como eu já disse, que são as pernas, onde eu tenho a cintura pélvica, a coxa e o meu pé. Tudo isso, eles são considerados, os membros inferiores, são considerados fortes, resistentes, mais do que os superiores. Por quê? Porque eles me promovem a locomoção, permitem com que a gente ande, e ele também sustenta o meu corpo e dá postura para o nosso corpo. Na página 21, a gente tem um exercício. Procure observar em um esqueleto humano como estão relacionadas as estruturas que formam ele. Então, tenta encontrar os ossos, a gente olhando o esqueleto, aonde estão os ossos, aonde estão as articulações, e procurar localizá-lo no seu corpo também. Para a gente fazer esse exercício da página 21, eu vou, durante a nossa aula, eu vou apresentar uma foto, né, um desenho do corpo humano. Na escola, a gente tem um boneco onde a gente faria essa localização dessas estruturas tudo certinho. Mas como estamos online, então eu vou mandar uma figura para vocês, isso durante a nossa aula, ok, pessoal? Para vocês estarem localizando as estruturas certinho. Então, pessoal, estudem. Anatomia não é difícil, mas a gente tem que estudar, porque tem muitos detalhes. Então, estudem, conto com vocês e até a nossa próxima aula. Tchau!